Olá, Oi, tudo tudo bom? bem? E Tudo aí, tranquilo? tranquilo, graças a Deus. E você? Também, tranquilo. Chegou agora há pouco? Como é que foi? Não, eu cheguei um pouco mais cedo. Vim para Goiânia acompanhar uma cirurgia que meu pai vai fazer. Depois Ah, até eu vou falar um pouco mais sobre isso. nossa, você Mas está tá em tudo bem, Goiânia, então? tá tudo Achei que você bem, estivesse em graças a Deus. Campinas. Não, eu tô em Goiânia. É muito quente aqui, mas muito. É? Mas assim, devo voltar para Campinas na quinta-feira. Mas tá tudo sob controle, graças a Deus. Ai, que bom, legal, legal. Bom, pessoal que está entrando aí, obrigado pela presença, pela participação. Hoje a gente está aqui para falar com a doutora Marília Onofre. Ela é médica, ela tem duas especializações, ela é pediatra e ela é intensivista pediatra. Como ela falou, né, ela é de Goiânia, mas na verdade ela está morando em Campinas, aqui em São Paulo. Isso. E, bom, Marília, queria só te dar as boas-vindas aí e pedir para você só falar um pouquinho quem você é, tal, para o pessoal que está entrando aí agora. Então, boa noite. Queria te agradecer, Edson, primeiro pelo convite. É um prazer participar de uma live da ABTX. Foi uma honra mesmo para mim. Estou muito feliz de estar participando. Queria dar boa noite para todo mundo que está entrando. Bom, então, acho que muita gente já me conhece. Meu nome é Marília. Eu tenho 34 anos. Eu sou renal crônica. Ah, olha, eu tenho que parar para fazer as contas. 17 anos. Eu sou Nossa. médica, como você falou, sou pediatra com uma subespecialização em UTI pediátrica. Sou transplantada de rim há 2 anos e 3 meses. A minha doença renal é genética. Recentemente a gente conseguiu fechar um diagnóstico. É uma doença tubular rara, familiar, genética. E é isso. Tenho o meu Instagram, que eu abri assim para o público depois do transplante, onde eu falo da minha rotina, falo da minha experiência como médica e como paciente, e também conto um pouco da minha vida pessoal e um pouco da minha vida profissional, mesmo sendo renal crônica e transplantada. Legal. Nossa, Marília, você falou há 17 anos, renal crônica. É, Então, assim, você tinha 17 anos, então, quando, na verdade, sim, você fizeram o diagnóstico e tal. Como é que isso. foi isso para você, uma pessoa jovem, né, que está ali no auge, né, naquela, né, vivendo a vida intensamente, achando que, né, a juventude dá esse poder para a gente de achar que a gente nunca vai morrer, que a gente tem superpoderes e tal. Como é que foi para você, nessa idade, receber uma notícia assim, né, que nem sei como é que você lidou com isso, como é que foi? Então, como a doença era genética e já tinha meu pai e meu tio que já estavam no estágio mais avançado, meu pai já era transplantado há pouco tempo, né? Meu pai é transplantado há 20 anos. Nossa, E aí a gente estava em investigação e com 17 anos eu tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. Eu fiz os meus exames de rotina e a gente viu as primeiras alterações que eram típicas de uma doença renal. O ultrassom alterado e a creatinina já tinha começado a subir. Foi um baque muito, muito, muito grande. Muita gente que me acompanha acha que eu sou muito bem resolvida com a minha doença, mas o que as pessoas às vezes não sabem é que foi um processo muito longo. Eu lido com a doença renal, no meu caso, a metade da minha vida, né? Então, eu tive todo esse tempo para elaborar isso, mas foi um momento da minha vida que eu simplesmente não queria conviver com aquilo. Eu queria viver o que os meus colegas estavam vivendo e eu não podia, porque eu tinha questões muito maiores para lidar. Eu comecei o tratamento conservador, tinha que conciliar a dieta com a faculdade, com as consultas médicas, tinha que levar a caixa de isopor com o Emax mais para o final da faculdade, para os plantões. Então, não foi fácil. Foi muito, muito difícil mesmo no começo.
de alguma forma, né? Porque você falou que seu pai, putz, que coisa, né? Porque seu pai e seu tio, né, também tem uma doença renal, já E que uma ele tem esse irmã também caráter. tem, Nossa, mais nova ou mais velha, mais velha. Marília? Ela já é Mais velha. transplantada, ela é minha irmã por parte de pai, e quem foi a doadora dela foi a mãe dela. E ela é Aham, transplantada hoje. tá. E de alguma forma, assim, lógico, você ter vivido essa experiência com o seu pai e com o seu tio, né, que provavelmente eles passaram por perrengues aí também durante né, a evolução da doença. De alguma forma isso te deu alguma experiência ou te deixou mais abalada, na verdade, né, em ver que a perspectiva, talvez, né, naquele momento, você falava, putz, tá muito estreita a perspectiva, como é que foi, assim? Na verdade, eu passei essas duas fases. Eu já era. Oi, tá me ouvindo, Edson? Oi, tô assim, deu uma pausada aqui, não sei por quê. Então, eu passei pelas duas fases, né? Assim, eu já era estudante de medicina, então no começo, lidar com o processo de saber que eu ia passar por tudo que meu pai passou foi muito difícil, mas ao Aham, mesmo tempo eu já tinha uma proximidade com esse mundo da doença renal, já tinha uma proximidade com transplantados que evoluíram muito bem. Então, isso também ajudou a que eu encarasse de uma forma mais natural e mais tranquila. Então, eu passei pelos dois estágios. Meu pai sofria muito na hemodiálise, ele nunca tolerou muito bem. O meu tio já não, ele tolerava bem. Acho que travou. Agora tá dando. Meu tio já tolerava bem, o meu pai não. é, Então, eu tinha um certo trauma que eu tive que lidar. Mas, com relação à evolução do transplante em si, para mim foi positivo, porque todo mundo evolui muito bem na minha família, pelo fato da nossa doença ser exclusiva do enxerto, que é uma doença genética. Então, teve os uhum. dois pontos, assim. Boa parte do que eu vivo hoje, da maneira como eu toco a minha vida hoje, eu devo a eles, a esse contato que eu tive com a história deles. Isso eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que sim. Tá. E de alguma forma você acha que os laços familiares se estreitam nessa situação? Como é que você vê isso? Eu acho que sim, porque por mais que a gente evolua bem, tem certas coisas que a gente pensa e que a gente passa, que você ter outro igual na sua família, que a única pessoa que realmente vai entender o que você está passando, isso ajuda, com certeza. E não só os transplantados em si, a minha mãe que participou do processo com meu pai e depois foi a minha doadora. Então Ah, que bacana. isso estreitou a nossa relação, né? Nós somos muito próximos e a gente sabe que somos nós por nós e a gente está sempre junto, um apoiando o outro nos perrengues, nas fases boas. Então isso aproxima, com certeza. Nossa. Nossa, sua mãe foi a sua doadora. A Que, minha mãe foi a que minha doadora, bacana. e para ela foi assim, ela sempre falou que ela ia ser a minha doadora. A minha mãe é atleta e ela começou a correr quando eu recebi o diagnóstico, porque ela falou assim que ela queria chegar no momento de me doar o rim dela com a saúde Uau, perfeita. que bacana, que E ela tem a história. saúde perfeita. Então, assim, aproxima muito mesmo. Que legal. E, nossa, maior respeito pela sua mãe, né? Porque cuidou do seu pai, cuidou, né, de você, tem o seu tio, tem a sua outra irmã, quer dizer, é uma pessoa, olha, iluminadíssima, né? Porque para estar aí do lado de todo mundo, segurando a barra, porque a gente sabe que para a pessoa que está junto, né, para o cuidador, seja mãe, pai, irmão, tio, sobrinho, sei lá quem, né, mas o cuidador, a pessoa que está ali com a gente nesses momentos, né, a gente sabe que é muito difícil, né, porque, assim, vai vendo a gente meio que perdendo toda a qualidade de vida, né, a gente vai perdendo, né, todas a massa muscular, então você vai ficando mais fraco, você vai ficando,
Muitas vezes por conta da uremia você vai ficando muito mal-humorado também, né? Você vai dando patada em todo mundo, né? E essa pessoa, ela segura a barra o tempo inteiro, né? Segura a barra, vê você, a sua aparência mudando. E no caso da minha mãe, ela viu no meu pai e ela via em mim tudo que aconteceu com ele acontecer de novo. E ela teve que lidar com aquilo. Então, é uma pessoa realmente iluminada que tem o meu máximo respeito, assim. Eu não tenho palavras para falar dela, sabe? Assim, eu não tenho como descrever a admiração e o amor que eu tenho por ela mesmo, por tudo que ela fez pela gente, não só pela doação em si, pelo cuidado que ela tem com ele. Eu estava até falando isso para ela agora há pouco, que boa parte do sucesso do transplante dele, que é muito longevo, né? Ele é transplantado há 20 anos, se deve a todo o cuidado que ela tem com ele, a convivência, a dieta dele que ela cuida, a tudo que ela dispensa para ele e para mim também. Então, eu acho que minha mãe é uma pessoa admirável, assim, ela é um exemplo mesmo. Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Não a conheço, mas assim, já sou super fã dela e acho que não vai faltar chance para a gente conhecer, né? Nossa, super fã. Não vai. Eu até falei para ela que eu falei, olha, tem um pessoal que quer que você apareça, ela falou que vai topar. Ela é muito reservada, mas ela falou que vai topar. Legal, super bom. Não, eu acho que esse ponto é super importante, né? A gente destacar o papel, lógico, do doador primeiro, porque sem eles, né, sem dúvida, a gente vai saber como é que a gente estaria hoje, não é, Marília, né? Então, acho que isso é super importante. Mas também o papel do cuidador, né? A pessoa que está do nosso lado, a pessoa que está ajudando, né? A gente sabe que, lógico, para a gente que é renal, algumas vezes até a gente consegue ainda manter algumas atividades, né? Consegue fazer alguma coisa, mas a gente sabe que tem algumas outras pessoas que estão aí na fila do pulmão, coração, que talvez a qualidade de vida caia muito, né? Então aí o cuidador é essencial, né? Então acho que a gente sempre tem que destacar o papel, né, dessas pessoas que estão ali do nosso lado, né, o tempo inteiro. Com certeza. E o papel dessas pessoas, eu posso falar de cadeira, também é muito importante em ajudar a nossa cabeça a se manter ativa. Minha mãe, meu pai nunca me trataram como se eu fosse incapaz, nunca me trataram como se eu fosse uma pessoa limitada. Pelo contrário, enquanto eu estava em conservador, que eu sabia que eu estava perdendo a função renal, eles que me estimularam a ir atrás e a pensar da maneira que eu penso hoje, assim, que a doença é uma parte com a qual eu tenho que conviver, mas que eu não posso deixar a minha vida como um todo ser resumida nisso. E é um papel essencial também de quem cuida, porque ajuda demais a nossa cabeça, porque o corpo muitas vezes não responde mesmo. Mas se você tem uma cabeça que está disposta a te levar, você respeita aqueles momentos mais difíceis, mas você aproveita os momentos melhores para continuar evoluindo, para correr atrás dos projetos da gente que a gente está. Oi, acho que deu uma cortada, Marília. Tá conseguindo me ouvir? Deu umas cortadas, mas agora acho que retornou. Ou é a minha conexão aqui, não sei. Pessoal, avisa pra gente se tá cortando, como é que tá, porque aqui pra mim tá ok, eu tô conseguindo te ver. Tudo ok? Então vamos continuar. A sua imagem só que deu uma congelada, mas acho que a voz tá boa, o áudio tá bom. Certo, acho que eu tô conseguindo te ver perfeitamente. Então tá bom. Então talvez seja a minha conexão aqui. E Marília, como é que foi estudar medicina e conviver com a doença, né, esse período de faculdade, né? Porque assim, lógico, a gente sabe que o curso de medicina é tempo integral, né? Então assim, é o dia inteiro na faculdade, você tem que ficar lá estudando muito, aquela coisa toda, né? São 6 anos de muita dedicação, né? Tem aqueles períodos no internato, então que aí começa plantão, tudo isso aí. Como é que foi, né? Como é que foi o apoio dos amigos, das pessoas ali do curso? Como é que eles te viam? Como é que foi isso aí? Foi a fase mais complicada que eu passei, sem dúvida.
eu não tive apoio de praticamente ninguém durante o curso. Nossa. Tanto que eu fiz pouquíssimas amizades no curso. As poucas pessoas com quem eu fiz amizade eu levo até hoje. E como eu procurava me manter ativa e como a gente sabe que doença não tem cara, e naquela época a minha função renal não estava tão comprometida assim, das poucas intercorrências que eu tive, eu fiquei internada uma vez porque eu tive uma infecção urinária que precisou de mais cuidados. Houve quem insinuasse que eu estava fugindo das atividades, houve quem insinuasse que não era bem assim. Chegou um ponto que eu simplesmente foquei que eu realmente precisava terminar. Eu precisava daquilo, eu precisava terminar. Eu queria terminar porque eu queria ser médica. Eu queria o diploma e eu queria exercer a profissão. Então, eu foquei no final e fui. Ignorei todo mundo. Passei praticamente o internato restrito só. O meu grupo não tinha contato com mais ninguém. Fazia minha dieta, ia nas consultas e era isso, basicamente. Foi o momento mais difícil para mim. Mas na residência, nas 2 residências, eu tive um apoio gigantesco. O pessoal abraçou mesmo a causa. Na minha residência médica de pediatria, eu tive um momento que eu tive que rebiopsiar, porque minha função renal deu um salto para baixo. E todo mundo foi muito, muito, muito parceiro. E eu consegui terminar com uma média super alta, com notas muito boas. Então, não foi fácil. Não foi fácil. Precisou de muito foco, assim, mas eu sabia o que eu queria e eu sabia que enquanto eu estivesse me sentindo bem e em condições de fazer o que tinha que ser feito, o que as pessoas falavam não tinha muita importância. Então, era isso, assim. Foi a fase mais difícil, com certeza. Interessante, Marília, porque aqui na BTX a gente acaba recebendo muito relato de pessoas que acabam passando esse tipo de situação que você mencionou, né? No trabalho, algumas vezes até no estudo mesmo, igual você falou, né? Que acaba sofrendo tipo sei lá, né, gente, é um preconceito mesmo. Eu acho que sofrendo um preconceito, as pessoas acho que não entendem. Tem gente que realmente acha que, né, você está fazendo o corpo mole, tudo isso aí, né? Então, assim, acho que essa é uma situação que acho que a gente tem que trabalhar bastante, acho que a gente tem que conversar bastante sobre isso também, né? Acho que a gente precisa levar essa discussão adiante. Como é que a gente faz, né, para tentar diminuir esse tipo de situação, né? Porque a gente sabe que o entendimento das pessoas sobre o transplante ainda é muito diverso, né? Muito heterogêneo, né? As pessoas talvez não compreendam muito bem tudo isso aí. Então, o que eu queria te perguntar, assim, né? Em termos, né, tem uma galera aí ouvindo, mas lógico, talvez tenha gente aí que esteja aguardando na fila, né? Porque foram 6 longos anos, então, na faculdade, né? Porque tudo bem que na residência foi legal, mas na faculdade foram 6 anos, né? Além de você falar que você focou muito e tal, mas assim, porque o dia a dia, o dia a dia é muito difícil, né? Assim, aquelas coisinhas, aquelas picuinhas do dia a dia, uma pessoa que fala uma frase solta, assim, né? Não é como quem não quer nada, tal. Mas como é que, o que você recomenda aí para as pessoas, né? Como para superar essas fases, para superar esses momentos, né? Porque assim, você durante 6 anos você conseguiu, né? Apesar de tudo, né? Então, qual é a dica aí? Se eu pudesse fazer alguma coisa hoje, além do que eu já fiz, eu acho que assim, a gente precisa construir uma rede de apoio. Pode ser com outras pessoas que têm a mesma doença que a gente. Eu acho que essa movimentação que a gente tem feito nas redes sociais é uma coisa que é muito legal, mas que não existia na minha época. É construir uma rede de apoio, tentar falar sobre isso. Eu participava das atividades acadêmicas e falava sobre isso para mostrar que realmente as coisas, que a realidade, no meu caso, do doente renal crônico, estava mudando. E hoje, mais do que nunca, está mudando mais ainda do que na minha época. Então, a gente contar com essa rede de apoio entre nós ou com pessoas da nossa família para a gente compartilhar essas experiências ruins com quem esteja disposto a nos escutar. E também, assim, no dia a dia,
Tem certas picuinhas que realmente, como você falou, que são chatas e não valem a pena, mas em alguns momentos eu acho que a gente tem que se impor. Sim, a gente não precisa aguentar Legal, tudo calado, sabe? A legal. gente pode chegar para a pessoa e falar, olha, eu não achei que foi legal isso que você falou, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Se você quiser conversar comigo sobre isso, eu tô aberta para a gente conversar, mas eu não vou admitir que me falte com respeito por esse e esse motivo. Eu tinha muito receio na época que eu estava na faculdade, porque tem momentos em que a gente se sente inferior, sim. A gente se sente diferente, sim. A gente se sente menos capaz. A gente se sente mais cansado no final de um plantão. A gente se sente mais debilitado no fim de turnos maiores. Então, assim, é um fato isso, mas isso não torna a gente menos capaz. A gente tem que tentar colocar na nossa cabeça que não é nossa culpa e que a gente não deve esse tipo de satisfação para ninguém. E falar com consciência e se impor nos momentos que a gente acha que tem que se impor. Eu comecei a fazer isso muito no final do curso, e se eu tivesse feito isso antes, talvez teria me poupado uma série de dores de cabeça. Não, mas legal. É o que eu tento fazer hoje nas redes sociais, assim, mostrar para as pessoas que a gente tem que se unir, aproveitar esse momento, aproveitar as redes, aproveitar essa exposição, para a gente ocupar espaços que são, sim, nossos por direito também. Também. Nós somos pessoas com projetos de vida, com sonhos, com aspirações, e que a gente vai ocupar esses espaços. A gente vai fazer o nosso tratamento e vai ocupar esses espaços. Nossa, perfeito. Eu fico meio passional quando eu falo isso, mas é real, assim. Eu realmente penso isso. Não, eu acho assim, concordo totalmente com você, né? Porque assim, a gente vê esse tipo de situação muito, né? A gente recebe muitas queixas, né? E realmente, acho que talvez até por a gente estar tanto tempo fragilizado por conta da doença, né? Porque é uma doença crônica que vai deixando a gente fragilizado ao longo do tempo, né? Talvez realmente a gente perca até essa perspectiva de que a gente pode falar, né? Quer dizer, né? Que a gente tem voz, que a gente, na verdade, é uma fase que a gente está passando, né? Existem tratamentos, né? Pode ser o transplante, mas pode ser outras coisas, né? Sim. Mas, exatamente, mas nem por isso eu acho que a gente tem que, em determinadas situações, ficar calado. Eu acho que mesmo estando doente, a gente tem direitos também estando doente, né? Então, assim, eu acho que super importante isso que você falou. Eu acho que é importante as pessoas colocarem isso na cabeça, né? Que, assim, apesar da fragilização que a doença crônica muitas vezes, né, deixa a gente, mas, na verdade, a nossa mente continua, né? A nossa mente, muitas vezes, não está doente, né? A gente pode deixar ela ficar doente, mas ela não, né? Na semana que eu tive uma intercorrência, eu ia para transplante preemptivo, eu tive uma infecção de urina, infelizmente não deu tempo de esperar. Então, na semana que realmente eu estava tratando essa infecção e eu senti que eu estava urêmica, eu lembro de falar para o meu pai, eu falei, pai, é como se o meu cérebro tivesse ligado a um corpo que não corresponde mais. A gente chega a esse ponto. Mas o que eu queria que as pessoas entendessem é que não é nossa culpa, não é sua culpa, não é minha culpa, não é culpa de quem está passando por isso. A gente não está querendo que ninguém simplesmente aceite que a gente não pode fazer as coisas. Mas, assim, a gente pode. O que as pessoas precisam entender é que a gente, às vezes, vai precisar conciliar as coisas de uma forma diferente, mas que isso não é nossa culpa. E que a gente não precisa aceitar desrespeito por causa disso. Não precisa mesmo. Não precisa. E tem uma outra coisa também. A gente precisa passar a exigir essa postura dos nossos médicos também. Para que os nossos médicos nos enxerguem como pessoas. E como pessoas que querem um tratamento que proporcione qualidade de vida para que a gente faça coisas que pessoas fazem nas suas vidas. Então, é cada vez mais necessário que os profissionais mudem essa visão e a gente precisa participar disso, sabe? Porque se os profissionais participarem disso, a gente vai conseguir melhorias para o nosso tratamento. Essa é uma discussão bem interessante, Marília, que
Na verdade, agora que eu estou me dedicando bastante à BTX, eu estou querendo provocar, né? Então, assim, eu estou tentando, lá na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, aqui em São Paulo, né? Justamente provocar um grupo que discuta pós-transplante, né? Porque, assim, todo mundo é muito preocupado com o pré, todo mundo é muito preocupado com o procedimento em si, né? E a gente realmente tem excelentes resultados nisso, né? Então, o Brasil Sim. tem um bom programa de transplante, a gente transplanta bastante e tal. Mas o pós-transplante, assim, do ponto de vista médico, eu vejo mais como um acompanhamento clínico, né? Por exemplo, no caso da gente, é para saber se a creatinina está boa, né? Se os exames estão tudo dentro da normalidade e tal. Mas ninguém pergunta em termos de como está a tua qualidade de vida, né? Como que está no trabalho, como é que estão as coisas, né? Se você conseguiu se reinserir rápido no trabalho, atividade física, se você está fazendo ou não, é importante e tal. Então, assim, tem um espectro muito grande de outras coisas que eu acho que a gente tem que começar a discutir, o pós-transplante, né? Assim, afinal, né, bem ou mal, o investimento, né, no transplante é muito grande, a gente sabe que é um procedimento, né, de alta complexidade, e de alguma forma, né, eu acho que a gente tem que também, de alguma forma, colaborar para a sociedade depois disso, né? Então, eu acho que... Oi, pode falar, eu acho que... Não sei se você sabe, eu fui aprovada num concurso. Eu agora sou médica da UTI pediátrica do Hospital de Clínicas da Unicamp. Ai, tô podre. Ah, que legal. Legal. Parabéns. Obrigada. Aí, assim, o que acontece? Quando eu estava apavorada de medo do exame médico. E eu tive o privilégio de passar pelo exame médico e ser considerada apta de uma forma muito tranquila. A médica do trabalho nem pediu para ver os meus exames que eu tinha levado. Ela aferiu minha pressão, viu que estava tudo bem. Só perguntou se eu estava bem após o transplante. Falei que estava, ela olhou para mim, apta, tchau. Mas eu tenho relatos de pessoas que foram reprovadas em exame admissional. Porque às vezes o transplantado de rim, por exemplo, ele tem uma creatinina um pouquinho acima do valor de referência. E é normal para ele. É normal, tá sim. Bem, entendeu? É. Tá tudo ótimo. Então, por desconhecimento de quem participa desse mercado de trabalho, essas pessoas acabam não recebendo uma nova oportunidade. No meu meio, eu tive essa nova oportunidade porque existe um entendimento maior. Mas, às vezes, isso não acontece. E a gente precisa também ir atrás disso, de conscientizar os profissionais que fazem contratação, de garantir ressalvas para os nossos direitos na consolidação das leis do trabalho e, de alguma forma, garantir que esse transplantado consiga se reinserir. Porque é que nem você falou, bota o órgão lá e fala, vai, meu filho. Tá, mas vai para onde? Você vai fazer o quê? Não é? Então, a gente precisa também ir atrás disso e essa sua iniciativa é maravilhosa, porque precisa-se dessa consciência, uma vez que o INSS considera que o transplantado é reabilitado. Então, por que ninguém contrata? Né? Então, nós também precisamos ir atrás disso. Não, eu acho que, assim, as redes sociais estão ajudando muito, né, nessa discussão. Eu acho que de um tempo para cá eu vejo que as pessoas se engajam um pouco mais, né, que as pessoas começam a discutir isso um pouco mais. E isso graças às redes sociais, né? Então, assim, tem uma iniciativa nossa até da BTX, junto com outras instituições, a gente está querendo discutir a elaboração de um estatuto de proteção aos transplantados, né, de maneira geral, né, todos, né? E de encontro justamente a isso que você estava discutindo aí, né? Quer dizer, não é só a coisa do transplantou e agora você está zerado e vai, né, encarar o mundo, né? A gente realmente escuta esse tipo de situação que você comentou, né? Tem gente que não entende direito, então vai lá num exame admissional, né? O cara acha que você, né, tem algum problema e não te contrata, apesar disso ser proibido por lei, né? Você ser barrado no admissional, né? Então isso por lei não deveria existir, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa realmente movimentar isso, Marília, movimentar essas discussões e conforme você falou, né? Eu acho que as redes sociais acabam tendo um papel muito importante nessa luta, nessa discussão, né?
orientar a sociedade, né, em relação ao que é o transplante, como é que é, por que que acontece, né, e tudo isso aí, né? Então, bem bacana mesmo. Eu acho que, nossa, super empolgado de ouvir você falar, assim. Porque isso é interessante. O meu pai transplantou 20 anos atrás. A realidade era outra e tal. E com o avanço das medicações, com o avanço dos tratamentos, com o avanço da qualidade dos enxertos, com o avanço da qualidade da técnica cirúrgica, a gente tem tido resultados cada vez melhores, de forma que essas pessoas estão ficando cada vez melhores. E que essas pessoas precisam ser reinseridas na sociedade de uma forma compatível com a sua capacidade naquele momento, que passa a ser total. Então, sem dúvida, essa evolução social precisa passar a acompanhar a evolução técnica que a gente teve, né? Da legal. parte de órgãos. Então, eu acho que é incrível mesmo essa iniciativa de vocês. Não, eu acho fundamental a gente ter esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui com você, mas com a sociedade, né? Acho que a gente tem que envolver a sociedade, né? Porque eu acho que esse é um tema importante. E esse outro ponto que você levantou, que é em relação aos médicos, né? Uma coisa que a gente vê é muito médico ainda que realmente, por exemplo, em relação a um outro foco de trabalho da BTX, é atividade física, né? A gente realmente acha que a atividade física é uma boa maneira do transplantado se reinserir, né? Porque a atividade física você vai ganhando autoconfiança, né? À medida que você faz, você vê que você vai melhorando alguma coisa ou outra, a sua qualidade de vida vai melhorando. Então a gente acha que a atividade física é um caminho para reinserção, né? Mas a gente vê que muitos médicos, por exemplo, né, não recomendam ou são muito receosos, né, de falar para a pessoa pelo menos tentar, dar uma caminhada, vai fazer isso, aquilo, né? Então você vê, até os médicos que estão ali trabalhando com transplante, muitas vezes não conseguem dar uma boa orientação, né? Não sei se é o caso do seu médico, mas ou da equipe que te acompanha. O meu médico é assim, eu agora estou acompanhando no pós-transplante com uma médica lá em Curitiba, Curitiba na cabeça. Campinas. Uma médica lá em Campinas que é maravilhosa, mas o meu médico aqui de Goiânia, que é quem acompanha meu pai a vida inteira, acompanha meu tio a vida inteira e acompanha eu a vida inteira. Se ele fala para mim que eu não posso fazer atividade física, eu mando ele para aquele lugar, porque assim, não tem o menor sentido, né? Não tem o menor sentido. Mas assim, eu nunca passei por essa experiência, até porque quando a gente toma corticoide, a gente sabe que se não fizer nada, você perde massa muscular. E a perda de massa muscular é vinculada à queda da qualidade de vida, aumento da mortalidade, aumento do risco de osteoporose, de queda, de um monte de coisa. Então é essencial fazer. Tem gente que passa por isso em vários âmbitos. Eu tenho uma seguidora que é médica veterinária e eu falo dela para todo mundo porque a história dela me marcou muito. Assim. E quando ela foi transplantar, a médica dela falou para ela rasgar o diploma porque ela nunca mais ia poder trabalhar. Como assim? Então ainda existe esse tipo de mentalidade. Para mim foi muito tranquilo. Eu nunca passei por isso. Mas em vários aspectos tem um monte de pacientes que passam por falta de informação dos profissionais. Não só em atividade física, mas na parte profissional também. E isso também precisa mudar. Não, isso essa discussão aí que eu te falei que eu estou querendo provocar lá na Unifesp, né? É, na verdade, envolvendo uma equipe multiprofissional, né? Porque, na verdade, não é só o médico, né? Todo mundo. Então, aí, fisioterapia, nutrição, psicóloga, né? Assistente social, quer dizer, você tem que ter um leque de profissionais capacitados, né, que realmente vão orientar o pós-transplante, né, vão orientar aquela pessoa, né, como se alimentar bem, como iniciar uma atividade física, como tentar voltar ao mercado de trabalho, né, quer dizer, e voltar tanto do ponto de vista realmente de trabalho, mas também do ponto de vista psicológico, né, porque uma coisa que a gente vê também muito na BTX são muitas pessoas que depois do transplante, elas mesmas, não sei porquê, acabam se sentindo um pouco
menos, né? Ou, né, elas mesmas, né, acabam se limitando ou colocando algumas limitações, né? E acabam se sentindo um pouco incapazes, né? Então, assim, precisa trabalhar também do ponto de vista psicológico isso, né? Precisa ser abordado, né? O porquê dessa condição, né? Então, assim, não sei se você ouviu relatos já desse tipo, assim, ou... Já. No meu Instagram eu ouço todo tipo de coisa. Tem muita gente que pira, assim, que... Porque as pessoas... o que que eu acho que talvez aconteça? De repente a pessoa faz o transplante e o bem-estar que ela sente é uma coisa muito nova. E às vezes a pessoa tem muito medo de perder aquilo, muitas vezes associada a uma falta de informação adequada realmente. A pessoa escuta os outros transplantados, porque às vezes a equipe multi não fala muito sobre isso. Ai, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode um monte de coisa, e a pessoa acaba colocando aquilo na cabeça com medo de perder aquele bem-estar recém-adquirido. Mas a gente precisa falar sobre isso, montar grupos de conversa, montar equipes, para realmente fazer orientações dessa parte cotidiana que muitas vezes gera dúvidas inimagináveis. Gera dúvidas que só você vivendo mesmo, que você sabe que aquelas dúvidas podem aparecer. Então, eu acho que é essencial isso. Eu bato muito nessa tecla. Muito, muito. Eu falo muito sobre isso. Muito. Eu mostro muita coisa que eu tô fazendo. Quando a gente podia, né? Antes da pandemia, eu mostrava que eu viajava, eu mostrava que eu trabalhava, eu tenho cachorro, eu cuido de planta. E eu sempre mostro como que essas coisas entram na minha rotina para mostrar que é possível, é perfeitamente possível fazer tudo isso. Exatamente. Eu acho que a qualidade de vida que a gente leva é uma qualidade de vida como de qualquer outra pessoa, né? Assim, acho que não... Lógico, desde que o transplante deu tudo certo, porque a gente sabe que talvez para algumas pessoas o transplante não seja 100% de sucesso, né? A gente sabe que isso pode acontecer, mas assim, para aquelas pessoas onde o transplante foi tudo ok, ela não pode, né, se impor limitações, né? Eu acho que ela tem que realmente tentar buscar alternativas aí para, né, caminhar, né, ir para frente, né, e não ficar ali naquela lamentação, né, naquela coisa do tipo, ai, né, o que eu vou fazer, não sei direito, tal. Ai, não posso, ai, não sei o quê. É, Não é por aí, né? A gente precisa realmente se manter ativo. Eu falo muito essa frase, que quando eu fui transplantar, eu estava fazendo hemodiálise, né? Eu fui fazer de urgência e falei, eu tinha já falado isso pro meu médico, eu falei, eu vou poder trabalhar mesmo? Porque se eu não puder, eu não vou fazer. Ele falou assim, tá doida? Se você não vai trabalhar, você vai fazer o transplante para quê? Para ficar à toa na sua casa? Se for para ficar à toa na sua casa, eu que não faço. Então, então assim, legal. eu tive muita sorte. Meus médicos sempre tiveram uma visão muito, muito atualizada, muito diferente do assunto. Então, para mim, foi muito, muito tranquilo mesmo. Legal. E a gente falou um pouco de atividade física, Marília. Esse é um tema que a gente gosta muito na BTX, né? Que a gente tem aí um grupo de pessoas que participam dos jogos, não sei se você já ouviu falar. Existem os jogos para transplantados e tal. Então, assim, seria bem bacana. Não sei se você faz alguma coisa, mas seria legal começar a fazer para participar, né? Não sei. Eu corro. Ah, então. Eu corro. Eu comecei a correr depois do transplante. Quando eu transplantei, a minha mãe me deu um Garmin de presente. Quer dizer, meio que já foi uma indireta, né? Assim, então, a senhora precisa fazer alguma coisa. E eu comecei a correr bem devagarzinho. E eu tomei gosto, assim. Eu tomei gosto. Eu fiz uma prova de 5 quilômetros, fui super bem. E aí a pandemia entrou. Infelizmente, eu não consegui fazer outras provas. Mas eu continuo correndo. Eu gosto muito. Eu agora estou sentindo que eu preciso associar uma musculação, de fato, para ajudar na força física, na resistência articular, para eu não me machucar. Mas eu corro, gosto muito. Tenho vontade de ir para os jogos. Vou ficar lá em último. Vocês terminam de correr e me esperam que eu tô chegando. Mas eu vou.
Olha, é super bacana, Marília. É uma experiência que é bem legal para quem vive, porque, na verdade, os jogos acho que têm o objetivo principal, lógico, é de chamar atenção para a doação, né? Porque os jogos mundiais, nos lugares onde ele acontece, está comprovado que acontece um aumento do número de doações, porque envolve muito a sociedade local, né? A cidade, sai bastante na mídia e tal, porque é como se fossem umas Olimpíadas, né? Então tem vários esportes, é uma competição que participa, acho que mais de 60 países. Os últimos jogos que foram agora na Inglaterra tiveram 2.500 atletas transplantados. Então é uma coisa muito bacana. E dá esse tema de chamar atenção para a doação, que eu acho que esse é o Sim. principal, né? E o segundo é essa questão de você estar praticando alguma coisa e você sabendo que você pode superar os seus limites, né? Então, assim, você realmente impor os seus limites, você sabe assim que você pode ir além, você sabe que você pode fazer um pouco mais, né? E além do que você conhece pessoas, assim, que têm esse astral do mundo inteiro, né? Assim, são pessoas que lutam pela causa, que estão engajadas na questão da Sim. doação, do transplante, e pessoas com um astral fantástico, né? Assim, todo mundo que passou perrengues tremendos na vida, mas que está lá lutando e falando da causa, né? Então, assim, nós vamos contar com você nos próximos jogos, Marília. Não, eu vou, mas eu, igual eu tô falando, vai ser ótimo. Vocês vão, aí todo mundo corre, aí toma banho, aí janta, aí vocês voltam pra ver eu chegar. Não, vai ser ótimo. A gente sabe Mas que é eu, todo mas mundo junto, né? eu gosto mesmo, assim, eu gosto mesmo. Eu consegui fazer nessa prova, foi a primeira prova de corrida que eu fiz na vida, assim. Eu consegui correr 5 quilômetros em 32 minutos, fiquei muito orgulhosa. E eu gosto mesmo, tomei gosto, aprendi a gostar. E é muito, muito, muito legal. Eu vou com certeza, eu vou com certeza. Vou para passar vergonha, mas estarei lá. Pode ficar sossegado. Não, bicho, é super bacana, é super legal. Você tem que, assim, sentir o clima de cooperação das pessoas. Por exemplo, essa última prova no atletismo lá na Inglaterra, né? Teve um senhor, acho que ele já era, sei lá, tá beirando os 80 anos, transplantado, e ele foi correr, fazer, acho que, não sei se era 400 metros, não sei, alguma coisa assim. Lógico que ele fez andando, né? Mas Uhum. é super legal, porque todo mundo bate palma, sabe? Aquela coisa da pessoa incentivando ele a terminar e tal. Então, assim, então, lógico, existe a competição, mas ao mesmo tempo existe o incentivo, né? Na verdade, todo mundo sabe que todo mundo está lá para se mostrar para você mesmo, né? E lógico, mostrar para todo mundo que a qualidade de vida do transplantado é como de qualquer outro, né? Não tem nenhuma limitação, né? Então é bem, bem bacana nesse aspecto. Eu vi a cerimônia de abertura, tem criança participando, né? É Isso, lindo, assim, é um é negócio lindo, emocionante. emocionante. Tem que ser divulgado mesmo, porque é incrível ver o que as pessoas são capazes de fazer e depois de terem É, passado por coisas tão difíceis, né? Como a gente passa. exatamente. É. E, na verdade, assim, tem esses jogos, né? Mas na verdade, o ano passado a gente conseguiu fazer os jogos brasileiros dos transplantados, né? Então foi em Curitiba. A gente conseguiu reunir 65 transplantados lá, foi super legal, do Brasil inteiro. E tem também os jogos latino-americanos, né? Que acontece geralmente na Argentina, e aí reúne o pessoal aqui da América Latina. Então, assim, acho que é super bacana isso, porque sempre te deixa motivado, né, para participar das coisas, tal, né? Então, para você sempre ficar aí mantendo a saúde em dia, né? Mas ao mesmo tempo participando e como você falou, né? Criando, isso é uma rede de apoio, na verdade, sabe, dentro daquele conceito que você falou, isso é uma rede de apoio, funciona como uma rede de apoio também. É bem bacana, eu acho que a gente tem que lutar para isso aí, sabe? Para a gente ir criando essas redes, porque isso divulga, né? Isso divulga e vai cada vez mais quebrando os mitos, né? Quebrando os paradigmas que existem em cima do transplante, né? Sim, sim. É bem bacana. Você falou que você tinha uma história do seu pai, fala aí, qual que é?
Eu tenho várias histórias do meu pai, né? O meu pai é um exemplo, assim. Que eu estava até comentando que ele é transplantado há muito tempo e a nossa relação com o nosso médico é assim, que existe um grupo de WhatsApp, isso é real, que ele está no grupo com os médicos. A equipe de transplante tem um grupo com ele. Ele é o único paciente que está no grupo. É maravilhoso. Então, É isso aí, empoderado. Não, ele é um exemplo assim que me ajuda a tentar levar numa boa. Não é, a gente não tem todos os dias fáceis, sabe? Quem me vê falando assim numa boa, porque eu me considero uma pessoa feliz, acha que todos os nossos dias são fáceis e não são. A gente tem os nossos problemas, ele tem muito tempo de transplante, então existem intercorrências que acontecem relacionadas a esse tempo prolongado de imunossupressor, mas a gente faz o melhor que a gente pode. E é o que eu acho que todo mundo precisa levar para si. Não precisa fazer tudo, mas é só tentar fazer o melhor que pode, que já é muita coisa. Muita coisa. E você falou que ele foi fazer uma cirurgia e agora? Ou, quer dizer, você foi acompanhar? Ele vai fazer... Então, é assim, ele fez um diagnóstico de um câncer de próstata e ele, assim, a idade, né? Ele já é idoso e ele, muitos anos de imunossupressão, a gente sabe que existe esse risco. O transplante longevo, ele é uma bênção, mas ele tem um preço e ele vai fazer a cirurgia amanhã. E eu vim acompanhá-lo, né? Legal. Meu irmão mais novo também tá vindo, ele chega daqui a pouco. Meu irmão mais novo não é médico, mas ele vai vir acompanhar a cirurgia. Eu não tinha nem falado sobre isso aí ainda no Instagram, mas a gente torce para que dê tudo certo, né? Ele tá bem, o rim dele continua como se nada tivesse acontecido, mas ele precisa fazer a ressecção da próstata para poder tirar o tumor. Meu marido acabou de entrar na live. Que legal. E é isso, assim, é isso que eu falo, assim, às vezes as pessoas acham que a nossa vida é perfeita, que a gente não tem problemas. A gente tem, mas a gente faz o possível para lidar da melhor forma. O que tem que fazer é a cirurgia, então vamos lá e vamos fazer a cirurgia. E tá tudo certo, é só isso que a gente pode esperar. Não, sem dúvida. Eu acho que até você chegou a comentar aí dos procedimentos, né, que melhoraram muito, né? Cirúrgicos, né? Tratamento e tudo. Câncer de próstata é uma coisa também que evoluiu muito, né? Então, assim, hoje, né, praticamente acaba virando uma doença crônica, né? E não alguma coisa que realmente né, possa ter um outro tipo de prognóstico, né? Então, assim, eu acho que hoje a medicina está muito, muito, muito adiantada mesmo, né? Então... Ele vai fazer uma técnica que é minimamente invasiva, né? Ele vai fazer uma cirurgia por robô. E ele... É como o médico dele mesmo falou isso, que assim, é praticamente uma doença crônica. Isso é importante falar também. Quem é transplantado, cuidar da saúde não envolve só cuidar da saúde do transplante. A gente precisa fazer esses exames preventivos que são relacionados, por exemplo, a mulher ir ao ginecologista, o homem ir ao urologista, porque existe um risco aumentado de acontecer realmente essas coisas. Faz parte. O enxerto dele está muito bom, como sempre esteve. Que bom. E a gente torce para dar tudo certo, né? 20 anos de transplante não é brincadeira, né? Assim, Nossa, é super legal também, né? Assim, essas histórias de 20 anos, assim, acho que a pessoa até esquece, né, que transplantou em alguns momentos, né? Ele nem lembra mais. Nem lembra. Tá nem aí. Ele faz, de vez... Porque a creatinina oscila, a gente sabe que oscila. A gente, no começo, às vezes, oscila um pouquinho, você fica desesperado. Ele tá nem aí, não. Nem que legal. Eu acho que acaba sendo uma super inspiração para você também, né? E para sua irmã, né? Que você falou também, né? Sim, Ela mora em Brasília, também tá bem. E assim, todos os transplantados da nossa família têm uma tendência a evoluir bem. Meu pai é o mais velho, né? Então é o primeiro que teve uma repercussão desse tipo.
mas a gente sabe que isso pode acontecer. Mas nós estamos confiantes que vai dar tudo certo. Nossa, não, vai sim, tranquilo. Acho que, né, o negócio é não fazer todas as coisas, recomendações médicas, fazer tudo certinho e tal, mas assim, acho que sem aquela, né, ficar pirando em cima desse negócio, né? Eu acho que super importante manter um pensamento positivo nesses momentos também, né? Sim. Legal. E, Marília, que assim, daqui a pouco acho que vai chegar no tempo da nossa live, a gente tem ainda uns 10 minutos aí. Eu queria saber de você, né? Porque assim, você já tem 3 anos e tal. E agora, nesse tempo de pandemia, do Covid e tal, então, lógico, a gente que é transplantado tem um risco, a gente sabe disso, então a maioria das pessoas acho que estão tentando aí fazer um isolamento na medida do possível, né, mantendo todos aqueles cuidados de máscara, né, um isolamento e tal. Como é que tá para você no seu trabalho? Como é que você está fazendo isso aí? Qual a sua recomendação para o pessoal? Então, eu tô trabalhando, né? Eu fiquei um período afastada até a gente entender o que estava acontecendo. Mas o meu caso realmente tem uma peculiaridade, uma vez que eu trabalho só com crianças e a evolução das crianças é muito diferente. Eu praticamente não tive contato com crianças muito graves. Dá para contar nos dedos, assim, as crianças que foram para UTI com Covid. Então, eu continuo fazendo as precauções. Eu sou assim, eu não sou exagerada, mas eu sou muito, muito meticulosa com o que realmente é necessário fazer. E eu acho que é isso que tem que ficar para as pessoas. Assim como no meu trabalho, eu tomo todas as precauções que são necessárias para cada caso. Eu não abro mão da paramentação correta, eu faço a técnica de desparamentação correta. As pessoas podem levar isso para suas casas. Não precisa ficar estressado, não precisa sofrer com isso. É só fazer as precauções que realmente são relevantes. Procurar manter um distanciamento social. Eu realmente só tenho saído para ir trabalhar. Eu vim hoje de avião porque é uma situação assim excepcional, né? Eu tinha que estar aqui para acompanhar tudo que vai acontecer. Uhum. Mas eu não tenho saído de casa, não tenho encontrado outras pessoas fora do trabalho, sempre de máscara, no supermercado, procuro horários mais vazios, não fico usando luva desnecessariamente, porque a luva até aumenta o risco de contaminação. É melhor que você manipule as coisas com as mãos e faça uma higiene adequada das mãos depois. Então a gente tem que filtrar, tá uma loucura, para nós tá muito pior. A gente tem que procurar filtrar as informações, mas o que tem que ser feito, fazer de maneira bem criteriosa mesmo. Com isso, a pessoa vai evitar, diminui muito o risco de contaminação e a gente vai passar por isso da melhor maneira possível. É só respirar fundo e se ater ao que tem que ser feito, que vai dar tudo certo. Eu acho que é super importante. Acho que assim, esses comentários que você fez em relação a manter aqueles cuidados básicos, né? Uhum. Porque é lógico, com o passar do tempo, e já tem, sei lá, quase 6 meses que nós estamos nisso, né? Com o passar do tempo, a gente dá uma relaxada, as pessoas tendem a dar uma relaxada, né? Mas acho que é super importante isso que você falou, né? Principalmente para a gente que é transplantado, que a gente sabe que, né, pelo menos os estudos dizem, estão falando aí que, né, para o transplantado a doença pode ser um pouco mais de risco, né, pode ser um pouco pior. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente manter os cuidados sempre, né? Lavar as mãos, usar máscara, um certo distanciamento social, isso que você falou, se precisar sair, procurar ver o horário que tem menos trânsito, menos gente, menos aglomeração, menos tudo, né? E realmente só sair para aquelas situações, como você falou, né? É o trabalho, alguma coisa assim, mas sempre com muito cuidado. Eu acho que isso é super importante, principalmente para nós, né, transplantados, que estamos aí nesse grupo de risco, né? E eu lembro que da vez que a gente comentou, a última vez aí, você falou que você tinha lido bastante de vacina e tal. Tem alguma dica aí que A gente você... precisa esperar mais um pouco, ter um pouco mais de paciência.
qualquer vacina, independente de onde ela venha, se for aprovada pelas nossas autoridades em saúde, se for autorizada pela Anvisa, a gente pode tomar em segurança. As vacinas, nenhuma delas é de vírus vivo, então nenhuma delas vai ser contraindicada para nós. E uma vez que foi autorizada uma vacina, qualquer que seja, a gente pode tomar e deve tomar. Eu acho que essa discussão de vacina X ou Y ou Z, de onde veio, gera um desgaste que é desnecessário. Das todas que eu li, a que está mais adiantada, que de fato tem evidências robustas, é a que está vindo de Oxford, mas não sabemos se ela vai ser a que vai obter uma produção em larga escala primeiro. Às vezes até ela vai ser liberada primeiro, mas a produção pode demorar um pouco mais. Mas de qualquer forma, a que chegar no Brasil e for autorizada para ser administrada, a gente pode usar, independente de qual seja. Legal. Bacana. Acho que é isso mesmo. Acho que as vacinas estão aí, né? Pelo menos um artigo que eu vi aí, falou que tem, acho que 168 vacinas em teste, né? Mas sem dúvida as que estão só na fase 3, acho que são poucas, acho que são só 6 na fase 3, né? Isso. E a de Oxford realmente acho que é uma que está bem adiantada aí, né? Então eu acho que, sem dúvida, acho que deve sair alguma coisa, né? A gente espera que saia aí rápido. E aí com isso, lógico, né? As coisas vão tentando aí entrar na normalidade. Marília, a gente está para encerrar aqui do tempo. Eu queria te agradecer muito, foi muito legal, foi muito bacana, foi muito inspirador falar com você. E eu queria deixar esses últimos minutos aí para você fechar aí pra gente, mas já agradecer muito, viu? Muito obrigado, foi bem bacana mesmo. E obrigado pessoal que está aí na live também. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, queria te agradecer, Edson, pelo convite, foi uma honra. Eu respeito muito o trabalho de vocês e a maneira como vocês têm atuado em favor dos transplantados com a ABTX. Eu acho que essa relevância que a organização tem ganhado é muito importante, vai ajudar todos nós. Eu queria te dizer que você pode contar comigo para o que você achar que eu posso contribuir. Eu estou disposta a participar. E eu queria dizer para todo mundo que, assim, cada vez mais a gente usar essa rede de apoio para compartilhar informações relevantes para todos nós e para a gente desmistificar o cuidado. Quando a gente diz que o transplante é a melhor modalidade de tratamento que existe, isso engloba qualidade de vida. Então, não precisam ter medo de viver e de fazer as coisas por causa do transplante, porque, na verdade, a finalidade é exatamente o contrário. E a gente está aqui para mostrar com a nossa experiência e também com evidências científicas que tudo isso é possível. Uau! Uau, uau! Legal! Marília, obrigado mesmo, foi super legal, foi super bom. E acho que a gente vai ficar em contato, sim. Eu acho que temos muita coisa. Acho que você deu um monte de ideia legal aqui pra gente também. E vamos ficar em contato e, assim, vamos tentar tocar esse negócio para frente, fazer esse tema do transplante, da doação e tal, cada vez ficar mais vivo aí, né, na sociedade, né? Legal. Com certeza. Obrigado, Marília. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo. Tchau.